boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos continuar os nossos estudos da obra do Espírito Camilo. Estamos no livro Desafios da Educação, na parte 6, intitulada Educação e Movimento Espírita. Aqui nós estamos com um texto precioso do Espírito Camilo, renovando toda a sua assertividade, trazendo novamente comentários muito pertinentes e que nos chamam à reflexão. E tratando aqui de dois temas que são importantíssimos na doutrina espírita, que é a educação, como nós já vimos estudando, e o movimento espírita. E aí ele vai trazer para nós um diagnóstico que nós temos que refletir sobre, apontando algumas deficiências do nosso estudo da doutrina espírita, de como o movimento espírita tem se educado e como tem sido propagada a doutrina espírita. O Espírito Camilo inicia seu texto abordando a pergunta número 627 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos, ao relatarem a missão da doutrina espírita, deixam claro, que a missão da doutrina espírita é tornar inteligível para todos a verdade, trazer de forma clara e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Então, a doutrina espírita tem essa pretensão de universalidade, de ser clara, de ser inequívoca. E de alguma forma nós, no movimento espírita, estamos perdendo isso de vista. Nós estamos nos esquecendo das raízes, dos postulados mais básicos da doutrina espírita, querendo que a doutrina espírita seja aquilo que nós achamos que ela deva ser. E nos esquecendo que a doutrina espírita veio para iluminar o nosso caminho, iluminar os nossos passos. E Camilo vai abordar justamente essa problemática da doutrina espírita, que vai se revelar em algumas frases que é muito comum nós ouvirmos, como por exemplo, eu gosto da doutrina espírita porque ela é liberal, porque tudo pode na doutrina espírita, porque ela é flexível, porque ela não tem um padre, não tem um pastor, e portanto ela acaba liberando tudo, Então as pessoas acabam equivocadamente atrelando essa abertura da doutrina espírita ao julgamento da razão de todos, com a ideia de que a doutrina espírita comporta tudo, de que tudo cabe na doutrina espírita. E não foi essa a pretensão de Kardec. E muitas pessoas abandonam a doutrina espírita porque vêm ao movimento espírita com essa ideia equivocada. E quando confrontadas com os postulados de Allan Kardec, saem dizendo que a doutrina espírita é conservadora, que ela é ortodoxa, que Allan Kardec é ultrapassado. E não persistem no estudo aprofundado da doutrina espírita. E eu queria destacar um parágrafo muito esclarecedor do Espírito Camilo, quando ele diz que Allan Kardec, valendo-se do seu inesgotável bom senso, estabeleceu que o espiritismo é uma doutrina de livre exame, significando que, não sendo impositiva, oferece ao indivíduo que vai ao seu encontro todas as possibilidades de discussão e de análise, até que tenha podido compreender suas bases, de modo a vivê-las com claridade mental e segurança. Tristemente, muitos pensaram que tal condição da mensagem lhes permitia adaptar os seus preceitos doutrinários aos próprios gostos e tendências, sem causarem problemáticas adulterações no trabalho de profunda coerência dos numes tutelares da Terra. Então veja, Camilo está chamando a atenção para essa nossa compreensão equivocada de que o caráter libertador, aberto, tolerante da doutrina espírita, ela imprimido por Allan Kardec, significaria que nós poderíamos adaptar a doutrina espírita ao que nós achamos que ela tem que ser, às nossas predileções, às nossas ideologias, aos nossos gostos. E aí nós incorremos em grave equívoco, porque nós abandonamos tudo que há de mais belo, de mais coerente, de mais profundo da doutrina espírita, que são justamente as obras da codificação. E pior, o Espírito Camilo vai nos alertar, fazemos isso sem termos estudado de forma aprofundada a doutrina espírita, as obras de Allan Kardec. Quantas vezes nós já não vimos no movimento espírita pessoas que criticam o Livro dos Espíritos, que não recomendam a leitura do Livro dos Espíritos sem nunca terem estudado todas as obras da codificação, sem nunca terem lido ao menos uma vez e refletido profundamente sobre todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Essas pessoas acabam, portanto, por deturpar a doutrina espírita, sem tê-la estudado corretamente, sem se terem educado
por meio dela. E aí o Espírito Camilo vai dizer, lamentavelmente, porém, muitos admitiram que poderiam falar e agir em seu nome sem o mínimo de estudo da sua doutrina, na pressa inconsequente por obter fenômenos que bem podiam ser buscados fora dos arraiais espíritas, o que não vincularia a possível má qualidade ou a sua impostura ao respeitável estatuto espiritista. O que o Espírito Camilo está nos dizendo? Está nos dizendo das pessoas que permanecem no movimento espírita, mas não estudam adequadamente a doutrina espírita, permanecem no movimento espírita buscando o fenômeno mediúnico, esquecendo que o fenômeno mediúnico não é monopólio da doutrina espírita, mas aqui permanecem no movimento para ter esse fenômeno e acabam por deturpar as bases da doutrina espírita, porque elas não compartilham dos postulados da doutrina espírita, mas querem se dizer espíritas. Elas querem o espiritismo ao seu serviço e não servem o espiritismo. E aí, nesse movimento circular, nesse círculo vicioso, as bases da doutrina espírita são corroídas. Quantos de nós não viramos as costas para o legado de Kardec? Dizemos sermos espíritas, mas não aplicamos os princípios espíritas, não guardamos fidelidade e honestidade com as reflexões de Allan Kardec sobre a doutrina dos espíritos, sobre o ensino dos espíritos. E aí isso vai gerando uma série de problemas que Camilo vai aprofundando ao longo do seu texto. E pior, Camilo vai apontar para as pessoas que permanecem na doutrina espírita, deturpam a doutrina espírita, sendo que a doutrina espírita não obriga ninguém a ser espírita. Ninguém é obrigado a ser espírita, pelo contrário. Camilo vai dizer que não havendo nenhuma obrigação da pessoa ser espírita, inexistindo qualquer ameaça infernal para quem não aceite a sua orientação, não se prometendo premiações celestiais a quem quer que seja, e sendo uma escolha livre da criatura, em meio de tão diversificadas opções, torna-se imprescindível que quem queira ser espírita se despoje dessa terrível vaidade de querer que as coisas sejam a seu gosto, ao invés de ajustar-se aos espirituais ensinamentos da grande luz. E essas pessoas vão entendendo que no espiritismo cabe tudo e vão trazendo condutas, concepções de mundo de outras religiões. E o espiritismo vai perdendo a sua natureza, a sua identidade, vai deixando de ser espiritismo, porque veja, existem 1000 caminhos para a felicidade aqui na Terra, 1000 caminhos para que a pessoa se entenda feliz, para que a pessoa construa a sua religiosidade. Caminhos diferentes, mas as pessoas querem, por vaidade, que o espiritismo, a pretexto de ser agregador, que ele agregue tudo que aquela pessoa acha que é o correto. E aí a doutrina espírita, ao invés de iluminar o nosso caminho, passa a ser escurecida por nossa sombra. E nós precisamos nos despojarmos, nos educarmos, para nos despojarmos dessa vaidade. Nós precisamos ter humildade para saber do que a doutrina espírita pode nos ensinar, ao invés de nós queremos ensinar a doutrina espírita o que ela deve ser. E aí nós trazemos condutas de religiões de origem africanistas, orientalistas, práticas orientais, para dentro da doutrina espírita, dizendo que aquilo pode ser espírita, e acabamos por abandonar os predicados básicos da doutrina espírita. Esse é o alerta de Camilo, para que o movimento espírita se eduque, para que nós respeitemos as outras religiões e, acima de tudo, respeitemos a doutrina espírita no que ela é. Porque quando eu tento trazer práticas alheias à doutrina espírita para dentro do centro espírita, eu estou desrespeitando a doutrina espírita. Eu, em nome de ser tolerante para com as outras religiões, trago elas para dentro da doutrina espírita e deixo de ser tolerante com a própria doutrina. E aí o movimento espírita perde a sua identidade, perde a sua razão de ser. Para que existe a doutrina espírita se ela vai ser absorvida por outras condutas, outras práticas, outras concepções? Qual o propósito iluminador, iluminativo da doutrina espírita? Se eu vou a todo momento buscar em outras religiões as práticas que eu considero corretas. Não, veja, ninguém é obrigado a ser espírita, mas se eu me proponho a ser espírita,
eu tenho que seguir Kardec, eu tenho que seguir a codificação kardeciana e aquelas práticas, textos, livros que seguem a codificação kardeciana. Ah, Lucas, mas eu não concordo com tudo que está em Kardec. Tudo bem, mas então não seja espírita. Seja aquilo que você entende que vai fazer você feliz. Agora, não venha deseducar o movimento espírita e corroer as bases de Kardec. Todos têm o direito de buscar a sua felicidade. E a sua felicidade pode não estar na doutrina espírita, pode não estar no movimento espírita. Tudo bem. Agora, não vamos nos dizer espíritas para querer mudar a doutrina espírita, para querermos nos afastarmos de Kardec. Nós temos que ser honestos conosco e com o movimento espírita. Essa é a mensagem de Camilo dessa semana, quando nos traz essa relação entre educação e movimento espírita. Ao final do capítulo, eu recomendo a leitura de várias perguntas que são respondidas, né? As perguntas 64, 65, tratando do papel do movimento espírita, em que é traçada a característica do centro espírita com postos avançados de socorro, né? Postos avançados dos imortais, que vêm a nos lembrar dos compromissos assumidos para essa reencarnação. Nós temos também considerações muito pertinentes relacionadas à disseminação de centros espíritas e as razões que podem levar a um determinado grupo de um centro espírita dividir-se em mais de um centro espírita, sobre a importância da evangelização infantil e, por fim, sobre a relação sobre o movimento espírita e a política. Tá? E aí eu recomendo a leitura, né, dessa questão 69 e vou ler apenas um parágrafo que eu acho muito importante neste momento que nós vivemos no Brasil eleitoral, quando o Espírito Camilo nos diz que não nos parece que careçamos de representantes do movimento espírita nos galarins políticos, como tem-se hoje em dia bancadas que representam associações classistas, sindicatos, grupos religiosos, etc. Parece-nos que a sociedade necessita de indivíduos que, por seu amadurecimento, se façam úteis às comunidades como um todo. Para nós espíritas, seriam estes os mais ajustados para o desempenho das graves tarefas que a política exige. Então vejam, não há referência aqui a grupos, não há referência aqui a bandeiras religiosas. Há apenas o alerta para que os espíritas reflitam sem o sectarismo, reflitam acerca dos indivíduos que seriam mais úteis, seriam mais capacitados para auxiliar a sociedade, para servir a sociedade nessa tarefa política. Fica como reflexão aqui neste momento para que nós não sejamos manipulados e não tenhamos a nossa fé manipulada em nome de determinadas bandeiras. Tá bom, meus amigos? Eu tentei aqui ser breve para tentar resumir as ideias, mas eu sempre recomendo a leitura do texto, né? Aqui nós estamos instigando, conversando, refletindo sobre o texto, mas esse vídeo é só o começo da sua reflexão. As palavras aqui ditas, o conteúdo do texto tem que reverberar na sua mente, sendo o ponto de partida, o pontapé inicial da reflexão sobre o tema. Que a paz do nosso querido mestre e amigo Jesus se faça presente em nossas vidas e em nossas reflexões. Obrigado pela paciência. Um abraço.